Finalizando mais um ano, nós estamos aqui na DIC, que é a Divisão de Investigações Criminais. Vou conversar com o delegado Yuri Micheluzzi, porque a Polícia Civil divulgou os números em relação a roubos aqui na cidade de Criciúma, em relação a esse ano. Delegado Yuri Micheluzzi, então, que é o coordenador da Divisão de Repressão a Roubos, vai passar as informações para a gente. Agradeço por conversar conosco, né? Ao longo desse ano a gente veio falando sobre esse tipo de crime aqui em Criciúma e uma boa notícia até, né, em relação ao ano passado, com a redução, né? Quais são os números e como é que está a situação agora, de acordo com todo esse trabalho da Polícia Civil ao longo de 2021? Uma boa notícia, a gente faz o levantamento diário das estatísticas, acompanha todo o processo de registro de ocorrências, mas ao final do ano a gente tem um balanço que consegue trazer um comparativo entre os anos anteriores e a gente está percebendo uma diminuição pelos números, né, um critério objetivo aí, que a gente avalia, uma diminuição significativa aqui nas ocorrências de roubos, que são crimes patrimoniais com violência, aqui na região de Criciúma. Trazendo comparativo de 2016 para 2021, né, todos os anos houveram redução dos crimes de roubo, né? Houve uma redução dos crimes de roubos nesses anos de forma consecutiva, né? De 2016 para 2021, que fechou agora, houve uma diminuição bem significativa de 52% nos registros de roubos em geral. Então, a gente tinha lá, em 2016, foram registrados 540 roubos na cidade, e agora, em 2021, a gente fecha o ano com 240 registros de roubos, 240 ou 250, nessa faixa. Depois a gente consulta ali o dado mais correto. Mas, um comparativo, mais da metade de redução. Então, uma boa redução aí, trabalhando na regional de Criciúma. Trazendo os dados de 2020 para 2021, ou seja, do ano passado para cá, a gente traz uma redução significativa nos roubos em comércios. Então, teve uma diminuição de 40% desses roubos. Com relação aos roubos em residência, também uma diminuição bem acentuada, uma diminuição de 33%. Então, menos um terço dos casos aconteceram aqui na cidade de Criciúma, e de veículos, menos 12%. Então, todos os segmentos que são as atuações aí dos criminosos, houve uma redução, houve uma queda nas ocorrências. Delegado, qual a situação mais comum, por exemplo, em residências, estabelecimentos e de veículos, assim? A gente sempre vem falando, né, ao longo desse ano, desse tipo de roubo, mas de que forma, assim, qual a situação mais comum que tem esse tipo de ocorrência? Às vezes que o morador ou o comerciante acaba facilitando mesmo para o criminoso, e de que forma que a pessoa pode agir para dificultar, né? Bom, não existe uma única forma de acontecer esses crimes de roubo, né? Então, o criminoso, ele é criativo, ele usa diversas formas, de modos de execução para a sua atividade, né? Para cometer o crime. Nunca a vítima pode ser responsabilizada pelo fato criminoso, né? Claro que ela, de alguma forma, pode contribuir. Interessante sempre evitar de facilitar nesse sentido, deixar a casa aberta, né? Sempre repetir os horários de chegada e saída de residência. Eu sei que é difícil, mas é interessante isso, ter uma alternância. Quando estiver chegando na sua residência, verificar se não há um movimento estranho, alguém parado naquela região, um carro que esteja ligado, um carro que não é comum naquela vizinhança. Então, uma série de fatores que podem minimizar um pouco, né? Talvez não vá evitar. E caso aconteça de se ver envolvido no roubo, sempre a gente recomenda não reagir, obedecer aos comandos, né, dos criminosos, para evitar uma lesão à integridade física, alguém se machuque. Então, que levem os bens e depois comunique à polícia para que a gente possa investigar. Em relação a extorsões, né, que também faz parte aí das investigações feitas, aqui teve a operação maior, que a gente já falou aqui também, a Leteia. Quais são os números? Como estão as prisões agora? Qual o resultado aí desse ano? A Operação Leteia, ela é um foco específico, né, com relação a extorsões sexuais, né, que são aquelas extorsões que acontecem pelo meio eletrônico, a pessoa adiciona na rede social e passa a trocar mensagem, depois trocam mensagens íntimas e acaba havendo uma extorsão, uma chantagem para que não se divulgue aquelas imagens mediante um pagamento, né? Isso a gente reforçou aqui as investigações, são bem complexas. Os autores não são todos residentes aqui em Criciúma. Isso é disseminado pelo Brasil inteiro, teve um grande aumento dessa modalidade, que é muito lucrativa para os criminosos. Aqui em Criciúma a gente conseguiu desarticular um núcleo que
que tinha braços para o Rio Grande do Sul. Então, dessa operação, que já está na terceira fase e prossegue ainda, houve 16 indiciamentos e 9 pessoas foram presas, né? Na primeira fase dessa operação, já houve condenação já no Poder Judiciário, que resultou em mais de 50 anos de reclusão. Essas pessoas continuam presas, já condenadas, e alguns deles respondem à segunda fase, ao processo da segunda fase. Uma outra situação também é o latrocínio, roubo seguido de morte, que acaba também caindo na competência aqui da sua coordenação, né, em relação aqui ao município de Criciúma. Temos ótimos números, né, com relação às investigações de latrocínio. Desde 2016 até essa data, a gente teve um controle da situação, tivemos no máximo um caso por ano, e desses casos a gente dá uma prioridade em razão da gravidade do crime. Todos os casos de latrocínio nos últimos 5 anos foram resolvidos, então 100% de resolução, né, com as pessoas sendo identificadas, sendo indiciadas, encaminhadas para o Poder Judiciário, e sua totalidade delas, a investigação culminou com condenação. Então tá certo, muito obrigada, delegado Yuri Micheluzzi. Falando um pouquinho aí do balanço do ano de 2021, os números em relação ao ano de 2020, e ano que vem o trabalho continua. O trabalho continua, a Polícia Civil atua de forma ininterrupta, né? É importante destacar que todo esse resultado, esses índices, não são só um trabalho da Polícia Civil, é um conjunto de órgãos do Sistema de Segurança Pública, junto também com o Ministério Público, o Poder Judiciário, uma integração entre os órgãos que acaba culminando, né, e resultando em ótimos números, com uma redução cada vez maior dos índices criminais. Tá certo, obrigada pelas informações. Delegado Yuri Micheluzzi conversando conosco então sobre os números, um balanço da Polícia Civil, claro, como ele falou também em conjunto com outras forças de segurança em relação a roubos e também extorsão aqui na cidade de Criciúma.